causas atuais das aflições. Olá para todos. Nós continuamos assim a análise do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata de bem-aventurados os aflitos. E vamos verificar as causas atuais das aflições. Muitas vezes, nós atribuímos nossas dificuldades de saúde ou outras a causas externas a nós, a má sorte, enfim, essas coisas. Às vezes até acusamos a Deus porque as coisas não caminham como a gente gostaria. Mas então o Allan Kardec traz uma reflexão para que nós venhamos a nos conhecer melhor. Como disse lá um sábio da antiguidade, conhece-te a ti mesmo. Mas nos nossos processos de fuga, de orgulho, de vaidade, a gente prefere atribuir a responsabilidade de nossas aflições a outras pessoas, a outras causas, independente de nós. Muitos espíritas, por exemplo, conhecendo a reencarnação, entendem que a maior parte das suas aflições advém de erros cometidos em outras encarnações. Pode até ser, mas a maioria delas, das causas de nossas dificuldades, provém desta mesma encarnação. Então, Allan Kardec, ele nos afirma que a origem desses problemas vem do nosso caráter e dos nossos procedimentos. Nesta vida, a maior parte dos nossos problemas provém de nós mesmos, alertando-nos para que venhamos a compreender a nossa responsabilidade diante de nossos atos, de nosso comportamento. Ele relaciona aqui algumas questões para que nós venhamos a olhar para nós com mais atenção, para ver que nós é que somos os responsáveis pelos nossos atos. Sempre será assim. Veja as perguntas que ele nos oferece para que venhamos a prestar atenção em nós, naquilo que fazemos, naquilo que sentimos, pensamos. Veja só. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, do seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Olha, esta aqui é muito comum, que não vamos dizer agora. Não como todas elas são comuns, mas algumas nos chamam mais atenção. Veja só. Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, nas quais o coração não tomou parte alguma. Aí nós vemos os matrimônios, casamentos, né, com grandes dificuldades por causa dessas questões. Não só, mas grande parte por causa disso. Outra questão que ele nos traz para refletir. Quantas dissensões, desentendimentos,
brigas, confusões, quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade. Outra questão. Esta aqui, olha, difícil quem não esteja inserido nesta aqui. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Nem precisa dizer, né? E essa outra questão, ela é extremamente atual e talvez cada vez mais oportuna. Olha só. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências, seja por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germens do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Essas questões são 6 questões que ele nos deixa muito abrangentes, que nos chamam a atenção para a nossa responsabilidade. Este chamamento de atenção para a nossa responsabilidade é uma questão, uma situação presente na nossa atual etapa evolutiva. Todas essas questões nos chamam para examinar a nossa responsabilidade, porque é aí que reside a transposição de nível evolutivo do espírito. É quando, entendendo cada um desses itens e outras, talvez mais, em que nós construímos o nosso futuro, o nosso presente e nosso futuro. Está tudo em nós. Então, nós não podemos transferir a responsabilidade sob pena de retardar o nosso progresso espiritual. Porque o que caracteriza o progresso espiritual de uma criatura é a sua autonomia diante da vida, onde nós, seguindo as leis de Deus, as colocamos em prática, construindo desta maneira, desde que nós venhamos a praticar as leis de Deus, estejamos perfeitamente sem aflições e harmonizados com a vida em todos os seus aspectos. Por isso, Jesus nos deu as mensagens de bem-aventurança, aqueles que enfrentam as dificuldades sem rebeldia, mas com uma atitude ativa, compreendendo que as aflições, daquelas do Sermão da Montanha que vimos no vídeo anterior, compreendendo que ali nós é que somos responsáveis pelas consequências que geram em nós aflições. E então, compreendendo isso, tomamos uma atitude perante a vida ativa, cumprindo assim com resignação, coragem, determinação, ação no bem, estudo, humildade, corrigindo já a partir de já. O que passou, passou.
Agora, o que nós estamos vivendo e o que virá pela frente poderá ser totalmente modificado, não é? Se agimos com má fé, com vingança, com essas questões que conhecemos tão bem, que são provenientes do egoísmo humano, da animalidade, que é característica dos mundos de expiação e provas, como esse no qual nós vivemos. Mais para frente, Kardec, no item seguinte deste estudo, não é? Causas atuais, ou seja, causas provenientes de nossas atitudes nesta encarnação, e não em etapas anteriores, mas nesta encarnação, o Allan Kardec nos traz, no item seguinte, uma frase impressionante. Veja só. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixa impune qualquer desvio do caminho reto. Eu vou ler de novo isto aqui, para que a gente não se iluda. Não deixa impune qualquer desvio do caminho reto. Não tem jeitinho, como a gente sempre gostaria de fazer. E ele prossegue dentro desse conceito de impunidade, né? Que não existe, nunca haverá. Ele diz assim, o Kardec, não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete forçosos e inevitáveis consequências mais ou menos deploráveis. A gente não pode se iludir. Na medida, e sempre gosto de trazer esta questão, quando que passa a nossa atitude, ela passa a ser um mal. A partir do momento em que, quando eu sei o que eu tenho que fazer e faço, aquilo que eu faço não corresponde ao que eu acho que deve, que eu sei que deve, quando eu faço algo que contraria o que eu sei, isso é o mal. Quando eu não sei, a minha responsabilidade é bem menor. Mas se eu sei e faço, ainda sabendo que é errado, e eu faço, não tem como fugir. Você próprio, através da sua consciência, onde está escrita a lei de Deus, você já estabeleceu, não é, a sua sentença, não tem jeito. Porém, é preciso que se diga. Pedro, ele escreve na sua carta o seguinte, que o amor cobre a multidão dos pecados. O objetivo de nós enfrentarmos as consequências através de aflições, elas são no sentido para nos mostrar o que é certo, o que é errado e que convém fazer o certo. Mas, apesar de estarmos com vários compromissos pendentes na nossa consciência, aos quais precisamos resolver mais para frente, que são as expiações, né, que pode ocorrer na mesma encarnação ou em outra encarnação, as expiações de nossos atos, não é? Apesar disto, nós podemos, praticando o bem, não ser necessário que venhamos a incorrer nas aflições decorrentes de nosso erro perante a lei de Deus. O amor cobre a multidão dos pecados. Então nós podemos ajustar a nossa vida, ainda que nosso passado, nesta mesma encarnação, a qual nós lembramos, anteriores não nos lembramos. Vendo que nesta encarnação cometemos muitos erros perante a consciência divina, não é ficar lamentando, carregando culpa, alimentando remorsos,
que isso desequilibra a nossa psique e gera danos, enfermidades da alma e do corpo. Então, nós podemos agir positivamente na prática do bem. Começar a partir de já a prática do bem. E nós nos inserimos assim numa postura íntima de ação no bem, que ainda que a nossa vida para frente, nesta encarnação, seja curta o suficiente, não dá para a gente resolver o nosso posicionamento moral, claramente, mas pelo menos nós nos colocamos no caminho e numa próxima encarnação, ao retomar a reencarnação, nos vem aquela intuição, aquele impulso de seguir pelo caminho, o qual nós já tínhamos estabelecido para nós antes. É muito mais fácil. Porque tudo aquilo que fazemos enquanto estamos encarnados, eles têm uma matriz na nossa psique, na nossa memória, extremamente forte, intensa. Porque aqui na Terra, com o corpo físico, é tudo muito difícil de fazer. E qualquer ação que pratiquemos estando encarnados tem um peso na nossa memória futura muito grande, estabelecida como uma matriz de onde gerará novas atitudes, pensamentos e sentimentos. Então é começar já, que o amor cobre a multidão dos pecados. Allan Kardec, na continuidade dessa frase, ele diz o seguinte: daí se segue que, nas pequenas coisas como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. Nada além, não há injustiça divina, não. Não é? Os sofrimentos que decorrem do pecado são de uma advertência de que procedeu mal, dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar, para de futuro evitar o que lhe originou uma fonte de amarguras. Olha, é uma exortação positiva, onde, ainda que reconheçamos que nós caminhamos mal em muitas situações, nós podemos corrigir e devemos corrigir a partir de já. Não, na outra encarnação eu resolvo. Não, não vamos fazer isso. Comece já. Né? Sem o que motivo não haveria para que se emendasse. Né? Então, se há esses enfrentamentos de aflições causadas pelas nossas escolhas, a punição, como diz assim, Deus não deixa impune qualquer desvio do caminho reto. Porque se a gente ficasse impune, a gente não ficaria motivado. Olha, confiante na impunidade, retardaria o seu avanço e, consequentemente, a sua felicidade futura. Quando nós vemos na sociedade humana que as leis humanas não alcançam o pecador, nós estamos vendo o pecador, tal. Nós olhamos e enxergamos muito no outro. Nós a gente não enxerga muito, mas é preciso atenção para nós. Por isso Kardec nos traz essas perguntas que foram formuladas para que a gente preste atenção em nós, porque nos outros nós prestamos atenção até demais, né? Nós compreendemos quando o outro está em pecado, não é verdade? Nós vemos hoje em dia na sociedade quantos erros, quantos problemas por causa da impunidade, a justiça não alcança as pessoas que cometeram crimes, etc. Mas isso não escapa da lei divina, porque se escapasse, a pessoa não progrediria. É a justiça divina. Nós vamos deixar esta análise neste ponto o suficiente para que a gente preste atenção na gente mesmo e assumirmos a responsabilidade pelos nossos atos. Reconhecer que falhamos aqui, falhamos ali.
É claro que não cair no negativismo não é nos atribuir faltas que não cometemos, isso também é um desvio, não é? Mas observar nossos atos. E quando nós vivenciarmos nossas dificuldades, com humildade e serenidade, não, isso aqui eu poderia ter feito diferente, eu gostaria de fazer melhor agora que eu compreendo e tudo. Às vezes a vida já está chegando ao final, a gente reconhece, se eu pudesse começar, faria diferente. Não vamos desanimar. É começar desde já. Um pequeno passo na direção de cumprir a lei de Deus, segundo a entendemos, já nesta encarnação, será de grande benefício para as próximas encarnações. Então fica esta mensagem. No próximo vídeo nós vamos prosseguir nesse estudo do capítulo 5º, né? Que são os aflitos, e nós vamos verificar as causas anteriores das aflições. Se são bem-aventurados os aflitos, precisamos entender por que somos aflitos, o que nos levou à aflição, e compreendendo, lutar para vencer e alcançaremos a bem-aventurança. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquemos todos com Deus.